Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Neste episódio nós vamos mergulhar em um universo cheio de mistérios, explorando os fascinantes assuntos relacionados à maçonaria. Também iremos falar sobre a Ordem de Molay. Eu sou Jean Landim, estou aqui com meu irmão Brendo Vidal e juntos vamos conduzir todos os telespectadores por uma jornada de descobertas e curiosidades. Além disso, teremos a oportunidade de ouvir o convidado, membro ativo da maçonaria e da Ordem de Molay, que nos dará perspectivas únicas e esclarecerá dúvidas. É agora com grande prazer que apresentamos um convidado especial para enriquecer nosso podcast sobre assuntos maçônicos. Temos a honra de receber o nosso convidado, Frederico Lemos. Seja bem-vindo, Frederico. É um prazer lhe receber aqui, meu irmão. Desde já, agradecemos aqui a disponibilidade de vir conversar um pouco com a gente e enriquecer o nosso podcast com o seu conhecimento sobre a maçonaria e sobre a Ordem de Molay. Eu vou passar a palavra para você e em seguida eu vou apresentar um pouco do seu currículo, né? Obrigado, Jean. Obrigado, Brendo. Obrigado à loja Construtores do Amanhã pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a Ordem de Molay, falar sobre a maçonaria e a ligação que essas duas instituições ela tem e o trabalho que ela realiza para a sociedade. Eu estou muito agradecido não só em poder estar aqui trazendo esses esclarecimentos, mas pela própria iniciativa da loja, entendo-se a pioneira do Cariri nesse formato, nessa busca por levar informações, né, através de pessoas com conhecimento de causas para toda a sociedade. Então, que esse exemplo da loja Construtores do Amanhã, que é uma loja nova, está fazendo, que outras lojas também possam assim seguir esse exemplo e juntos nós temos uma sociedade cada vez mais esclarecidas, principalmente no que diz respeito a assuntos voltados para a maçonaria. Obrigado. Perfeito, irmão. O Frederico é advogado, servidor público, né? Professor, procurador jurídico lá no município de Barbalha, professor também de pós-graduação do Unifip, não é isso, meu irmão? Centro Universidade de Patos. É proprietário também do escritório Frederico Lemos Advocacia, especialista em diversas áreas do direito, dentre as quais o direito ambiental e a docência do ensino superior. Foi por diversas vezes homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né, em 2017, 2022, 2023, pelos serviços que presta, especialmente à juventude e à sociedade. Foi também homenageado em 2017 pela Câmara Municipal do Crato, né, por serviços prestados à juventude. Então, assim, eu acho que o seu currículo deixa claro, né, eu li aqui menos da metade, e deixa claro que você é uma pessoa que tem realmente serviços prestados, tanto no âmbito jurídico como na carreira de professor, e especialmente voltado à juventude. Então, assim, mais do que ninguém, é uma pessoa preparada e apta a estar aqui falando sobre a maçonaria, e especialmente sobre a Ordem de Molay, né, que abriga aí os jovens, né, nessa etapa, a gente talvez poderia dizer assim, prévia à maçonaria, né, não que seja obrigatoriamente uma etapa, um requisito, mas a gente sabe que muita gente que faz parte da Ordem de Molay acaba indo para a maçonaria. E assim, mais uma vez, agradecer a sua presença, especialmente pelo histórico que você tem com a juventude. Então, obrigado. Vamos passar aqui aos temas que a gente preparou para a gente conversar um pouco. Brendo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim. Então, em nome do canal Aprendiz Podcast, agradeço sua presença, sua ilustre presença. Também convido a todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores que se inscrevam no canal, compartilhem, para que chegue a mais pessoas, a gente consiga atingir um público maior. A gente vem fazer uma pergunta ao Frederico. Qual a história e os fundamentos da Ordem de Molay? Você poderia trazer um pouco dessa perspectiva? Sim, com certeza. A Ordem de Molay, ela é americana, nasceu nos Estados Unidos no ano de 1919, na cidade de Kansas City, certo? E ela nasce num contexto de jovens que ou estavam voltando da Primeira Guerra Mundial, ou os seus pais foram servir a seu país no combate e não voltaram, ou que voltaram mutilados, voltaram, né, com questões afetadas de maneira psicológica. E aí a Ordem de Molay vem
nesse ambiente nasce justamente para amparar pessoas que estão dentro desse contexto social à época. Ô Fred, eu sempre tive uma dúvida, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco para os nossos telespectadores. A maçonaria, como é essa influência dentro da Ordem Demolay? Na verdade, a Ordem Demolay surge num ambiente maçônico, né? Apesar de uma pessoa ter dado o pontapé inicial e através da utilização do seu próprio espaço físico, que foi a sua casa, tio Frank Charmaland, né, foi a pessoa que idealizou tudo isso e viu a necessidade de ter jovens, né, participando de um ambiente fraterno, participando de um ambiente em que ele pudesse ser ouvido, para que ele pudesse também ser escutado, e pessoas que tinham essas mesmas características, que não tinham os pais, ou que os pais tinham sido afetados pela questão social do momento que os Estados Unidos estavam enfrentando. E o porão da casa do tio Frank Charmaland foi o local em que a Ordem Demolay surgiu. E aí ele, por ser maçom, ele por participar dos graus da maçonaria, por já ser respeitado nesse ambiente maçônico, viu, através dessa ação que ele fez e do ambiente que se criou através desse grupo de jovens, vislumbrou, através desse trabalho, de que poderia a maçonaria fazer esse trabalho social e trazer para dentro das suas estruturas o abrigo para essas pessoas. E esse abrigo, quando eu falo, não é a questão de hospedagem, mas sim um abrigo intelectual, o carinho, enfim, a questão afetuosa. Pronto, irmão, a respeito dos princípios e valores, né? Como você poderia dizer assim, em apertada síntese, quais são os princípios essenciais da Ordem Demolay e da maçonaria? Olha, a Ordem Demolay, ela tem 7 virtudes: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Então, essas virtudes, elas são os guias de trabalho da instituição Ordem Demolay. Obviamente que nós também temos os nossos baluartes, representados pelo livro sagrado, representada pela bandeira de nossa pátria, e também os livros escolares, sabe? Então, a junção de tudo isso, ela colabora, ela ajuda na formação do adolescente, nessa fase muito importante que ele tem, que é onde ele está moldando o seu caráter, é onde ele está, né, vislumbrando o seu futuro. E a Ordem Demolay, através desta base principiológica, desse trabalho filosófico, vem a contribuir para esse jovem, que já é bom pela sua própria natureza, para que ele tenha esse caminho direcionado e possa ser um líder. Esse é o principal objetivo da Ordem Demolay, a formação de líderes. E é importante a gente deixar claro que quando nós falamos em líderes, automaticamente vem à nossa mente pessoas que estejam ocupando altos graus em seus trabalhos, né, altas posições em seus trabalhos, que estejam na política, liderando, né, seja no executivo, seja no legislativo, mas a nossa liderança, ela não vislumbra isso aí é uma consequência natural do líder, mas o líder é aquele que é diferenciado, é aquele que é um bom filho, que é um bom irmão, que é um verdadeiro cidadão. Esse é o objetivo primordial da Ordem Demolay. Perfeito. Também queremos agradecer a Dental Cralave, né, Saúde, materiais hospitalares, ortopédicos e odontológicos, está nos patrocinando na nossa programação, o programa de hoje. Você que está aí, veja os produtos, entre em contato com o link, onde você vai conseguir visualizar o Instagram, das redes sociais dos nossos patrocinadores. Falando um pouquinho de iniciação e de hits, né? Sim. Quais os hits de iniciação, né? E quais são as exigências para
se tornar um demolê? Olha, veja só, diferente da maçonaria, que nós temos uma infinidade de ritos, inclusive o de vocês, rito de York, o rito que a minha loja pratica é o rito escocês, antigo e aceito. Aqui na região nós temos outros ritos trabalhados, como a Adoniramita, que é uma loja do Grande Oriente do Brasil, enfim, nós temos diversos. Na Ordem Demolê nós só temos uma forma de trabalhar, certo? E por coincidência, o tio Frank Charmelin, quando começa a rabiscar a parte ritualística da Ordem Demolê, junto com o Frank Marshall, que é a pessoa que ficou também à frente desse trabalho, principalmente no que diz respeito à escrita dos rituais, eles praticavam o rito de York. Então, a Ordem Demolê bebeu dessa fonte. Nós temos uma aproximação muito grande com o rito de York, sua forma de andar, a disposição da sala, até a nomenclatura de cargos, e beber dessa fonte foi de onde veio a Ordem Demolê. Até o Frank brincando comigo disse: olha, o rito de York não veio na Ordem Demolê. Aí eu disse: realmente não veio, na verdade é o contrário. A Ordem Demolê foi que bebeu da fonte do rito de York, justamente pelas pessoas que estavam à frente desse trabalho praticarem esse rito. Inclusive, aqui no Brasil, o rito escocês é o mais praticado, mas fora do Brasil, o mais praticado é o rito de York, né? E ele ainda não é muito difundido no Brasil, em especial no estado do Ceará. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma loja em Juazeiro, que é a de vocês, e uma no Crato, que é uma loja de mais de 25 anos, inclusive ela já está agora no seu templo novo, que é a loja Néctar do Cariri, número 112, e logo menos será a sagração do seu templo, com a presença do grão-mestre, enfim, todas as pessoas que compõem esse alto corpo para prestigiar a sagração desse templo. Depois aí de mais de 20 anos, a loja vai ter o seu próprio local. Excelente, meu irmão. Só complementando o que você falou, em Fortaleza nós temos a loja Thomas Smith Web, né? Número 159, não é isso? Isso. E em breve estaremos aqui com o venerável mestre de lá, o irmão Sérgio Calazans, pessoa também muito qualificada, que hoje dá palestras acerca do rito de York. E também no próximo episódio, os nossos ouvintes aqui poderão assistir aqui a palestra da nossa conversa, né, com o nosso amigo Sérgio Calazans, que vem também nos engrandecer aqui. Muito bom. Jean, nós temos também a segunda pergunta do Breno para ser respondida, que é em relação às exigências para ser membro da Ordem Demolê. E por muitos anos, eu falo por muitos anos porque a Ordem Demolê ela tem mais de 100 anos de existência, mais de 40 no Brasil e mais de 35 no estado do Ceará. E algumas vezes, até por desconhecimento de alguns irmãos maçons ou de pessoas que não sejam do ambiente maçônico, mas conhecem a Ordem Demolê, entendia que pegava aquele menino que era trabalhoso, que era precipitado, que era imaturo, coloca na Ordem Demolê porque lá ele vai ficar bom. Não é por aí. Na verdade, nós trabalhamos e queremos jovens que já sejam bons por natureza, né? Que sejam pessoas que tenham realmente uma qualidade que possa realmente fazer parte da instituição. E óbvio que nós sabemos que a juventude por si só já é impetuosa, já tem as suas contradições, mas é importante deixar claro que a Ordem Demolê não é nenhum reformatório. Nós trabalhamos com jovens que realmente são de famílias que já realizam uma boa educação, que já têm um cuidado com seu filho e que se eventualmente não tem todas essas qualidades a família, mas o próprio menino já demonstra ter esse comportamento, e aí nós, né, vamos atrás desses meninos e queremos que eles façam parte da instituição para trabalhar conosco. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no ano 2023, nós temos mais de 600 meninos na idade de ativo na Ordem Demolê. Então é uma gama de meninos aí participando da instituição, isso fora os maçons que estão fazendo esse trabalho, né, de formação dessas lideranças, junto com os sêniores Demolê, que são aqueles que atingem 21 anos ou mais e fica ajudando nos trabalhos da Ordem Demolê. É interessante, meu irmão, esse comentário que você fez, porque realmente eu acho que a Ordem Demolê, como a maçonaria,
é terreno fértil, né? É terreno Terreno fértil. fértil pra gente crescer, mas às vezes um dia desse eu pensando sobre isso, me lembrei daquela feira das flores de Olambra, né? Aqui em Juazeiro tá dando quase 45 graus agora em setembro. E uma vez por ano acontece aquela feira, a gente vai lá, compra aquelas flores muito bonitas, né? Tá em casa, a flor só vive 4 dias e morre. Porque aqui não é o lugar dela, ela vem do sul, Não é refrigerada, quando chega aqui ela não consegue suportar. Então assim, a maçonaria e a Ordem de Demolei também é um lugar muito bom para a gente crescer, para a gente evoluir, mas é preciso que seja também um lugar adequado para a gente, né? Tem gente que não se dá ali, como aquele tipo de planta não se dá aqui na nossa região, no nosso, né? No nosso tempo, né? Exatamente, e a gente tem que entender essas características. Nós temos inúmeras pessoas boas, pessoas bem conceituadas na sociedade, que iniciaram na Ardemolei, que iniciaram na maçonaria e que viram que ali não é o seu ambiente, não simplesmente por achar que é algo que não deveria fazer, longe disso, mas é porque realmente não viu, não se encaixou, não se enquadrou em tudo aquilo, né? Melhor dizendo, não viu que era algo que poderia engrandecer para ele e acabou saindo por uma questão natural. Então, nós temos pessoas com essas características também, não se dá com a instituição, não quer fazer parte e simplesmente entraram e saíram. Mas continuar aí sendo boas pessoas para a sociedade. Perfeito, irmão. E assim, ainda nesse contexto, como a Ordem de Demolei beneficia os jovens, né, em termos de desenvolvimento pessoal e liderança. E assim, quais são os benefícios para os jovens que fazem parte dessa instituição? Olha, eu tenho mais de 20 anos de iniciado na Ardemolei. Iniciei em 2003, com 13 anos. E assim, nunca me afastei da instituição. E talvez eu sou o maior exemplo para mim mesmo do quanto a Ardemolei ela foi importante. E aí você me pergunta, e por que você está aqui até hoje? Outras pessoas também não poderiam fazer esse trabalho? Claro, deve e estão. Mas eu estou justamente pelo sentimento de gratidão para retornar para a instituição, para ajudar na formação de novos líderes, assim como eu fui ajudado, né? Eu lembro muito bem dos tios que durante a minha vida, enquanto Demolei ativo, passei, que me ajudou nessa formação de caráter, nessa construção do meu perfil enquanto homem. E eu quero também estar contribuindo para esses jovens, para esse trabalho. Então o benefício é justamente esse, para que a gente tenha cidadãos cada vez mais amparados, cada vez mais conscientes do seu dever enquanto membro da sociedade, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas dentro desse ambiente, né, circulando aí, fazendo bem, que é o nosso principal e maior objetivo. Falando um pouco sobre participação comunitária. Sim. E qual a maneira que a Ordem de Demolei e a maçonaria estão envolvidas em atividades comunitárias aí de caridade? Olha, veja só, a Ordem de Demolei, nós temos entre capítulos que estão ativamente funcionando e fundados, nós temos mais de 40 unidades no estado do Ceará. E só de lojas, da grande loja, são em torno de 170. E essa diferença faz com que algumas pessoas até desconheçam a Ordem de Demolei, não tenham muita propriedade para falar. Mas hoje, na condição de maçom, eu vejo que o principal e maior trabalho filantrópico que uma loja faz é patrocinar um capítulo da Ordem de Demolei e um Betel das Filhas de Jó, enfim, porque trabalhos como esse oportunizam a jovens não só conhecer a instituição, mas também vivenciá-la e com isso serem pessoas melhores para a nossa sociedade. Obviamente que eles podem vir a se tornar maçons pela própria familiaridade com o ambiente, mas isso não quer dizer que ele vai ser e nem é uma condição que o garanta nas oficinas, nas nossas lojas. Mas entendo que esse trabalho que as lojas fazem é o maior trabalho comunitário que ela pode fazer para uma sociedade. E a Ordem de Demolei por si só, ela ladeada da maçonaria, ladeada do corpo de mães que ajuda o trabalho, eles fazem diversos trabalhos sociais que obviamente não são divulgados porque não são
o objetivo da instituição, mas entendo que o maior trabalho que ele pode fazer é na própria contribuição da formação dele ou dela, no caso de filha de Jó, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto partícipe da nossa sociedade. Perfeito, meu irmão. O próximo tema que nós temos aqui é mitologia e simbolismo, né? Qual é o simbolismo por trás dos emblemas e símbolos utilizados na Ordem de Molay e na maçonaria? No nosso último episódio nós tivemos aqui com o irmão Joca, né? Falamos um pouco a respeito dos símbolos da maçonaria, né? Sim. Também um pouco sobre essa questão que as pessoas levam para um lado místico, às vezes até, sei lá, ligado ao demônio, enfim. E a gente sabe que tudo isso são coisas que não refletem a realidade da maçonaria. E assim, não tenho conhecimento para falar sobre a Ordem de Molay, mas o irmão está aqui para isso, né? E eu creio que também não tenha nada a ver com o que se ensina lá na Ordem de Molay. Então assim, claro, dentro do que a gente pode conversar, qual é a função desses símbolos dentro da Ordem de Molay e de que maneira eles são repassados aos seus membros e ensinados? Olha, veja só, o lema principal que a maçonaria adotou da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Um lema aí que não só por coincidência, mas é o lema da Revolução Francesa e realmente é o que nós queremos para toda a humanidade. Quem não quer ser liberto enquanto homem, né? E nas suas palavras, nas suas ações e não ser um escravo enquanto seus pensamentos. Óbvio que nós queremos essa liberdade. A igualdade, quem não quer que seu irmão tenha aquilo que você tenha? As mesmas condições, a prestação dos mesmos serviços, que tenha a qualidade na educação, que tenha a qualidade na saúde. Óbvio que eu quero que todas as pessoas possam ter aquilo que elas queiram ter, achem melhor para a sua vida ter. Então é isso que nós entendemos por igualdade. E a fraternidade é que as pessoas possam viver bem, possam viver felizes, que possam viver em harmonia. Então a maçonaria, quando utiliza desse tema, naturalmente ela usa dessa base filosófica para ter como guia do seu trabalho. E obviamente que esse lema é o que nós temos que levar para a nossa vida, independente se nós somos ou não maçons. E a Ordem de Molay, como eu já disse no início, ela tem as suas virtudes, né? O amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. E se nós formos fazer uma explicação conceitual de todas essas virtudes, nós vamos perceber de uma maneira muito clara que é exatamente também isso que a maçonaria tem como lema, sabe? Óbvio que o filho tem que ser bom. Óbvio que as pessoas elas têm que ser corteses, elas têm que ter fidelidade, elas têm que ser puras, sabe? Elas têm que acreditar em Deus, principalmente, que elas têm que ser patriotas. Então, são características, são virtudes que todo homem deveria ter. E a Ordem de Molay, semelhante à maçonaria, ela não tem nenhum segredo, ela é apenas discreta, sabe? Óbvio que tem os seus modos de reconhecimento, mas isso não difere de nada do trabalho que um grupo de jovens pode fazer na sociedade enquanto formação do seu caráter, sabe? E a gente pega muito dessa mística, dessa simbologia, e muitas vezes alguns de maneira muito precipitada e até sem conhecimento, acha que isso é o principal objetivo da nossa instituição. E não é. Nosso principal objetivo é o da formação de liderança e, por consequência, nós temos esse rito de trabalho, nós temos esse modo de fazer a nossa instituição, que talvez dê aquele tchan, como diz a história, dê aquela diferenciada, mas isso não é o principal da Ordem de Molay. Pelo contrário, o principal da Ordem de Molay é na colaboração e na ajuda da formação do jovem. Perfeito, meu irmão. A gente às vezes escuta na sociedade aquela frase que diz assim: as pessoas querem lhe ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Então assim, quando você me diz que a Ordem de Molay trabalha, como a maçonaria também, para que a gente possa ter essa consciência, né?
de que eu posso viver bem, mas você também. Claro. Né? A gente pode coexistir, a gente pode viver bem todo mundo, né? A gente pode ter um mundo melhor e acessível a todos. Então, assim, eu acho que o despertar dessa consciência é realmente algo que deve ser ensinado ao jovem, que a gente deve apoiar, né? Claro, e se não doer em você e em mim, pelo meu filho, ou por nós mesmos, nós temos um plano de saúde, os nossos filhos estudaram num colégio bom, enquanto o outro não tem a mesma oportunidade, se isso não doer na gente, a gente tem que se perguntar o que é que nós estamos fazendo nessa sociedade. Óbvio que nos dói. Apesar da gente aqui ter uma condição que nos favorece nesse momento, mas em alguma fase da nossa vida nós podemos eventualmente não termos as mesmas condições e nós queremos ser abraçados, nós queremos ser amparados e queremos ter a mesma prestação do serviço para todo mundo, né? E isso é o que nos diferencia, porque nós temos essa preocupação e esse dever enquanto cidadão para que as pessoas vivam bem. Perfeito, meu irmão. Só para fechar esse assunto aqui, esse bloco, como a Ordem Demolei e a maçonaria promove essa interação entre as diferentes gerações e qual o papel dos membros mais experientes no desenvolvimento dos mais jovens? Esse é um dos pontos muito importantes da Ordem Demolei. Que a Ordem Demolei, ela é para jovens de 12 a 21 anos incompletos, tá? E a maçonaria no estado do Ceará é de 18 até o fim da vida ou até quando ele quiser. E a Ordem Demolei também até quando quiser, mas esse quiser não pode passar dos 21 anos para o conceito de Demolei ativo. E quando você pega jovens, né, nesse período de 12 a 21 anos, nós temos várias faixas etárias, nós temos várias gerações dentro desse ambiente. E aí é onde o jovem, obviamente ajudado pelo Conselho Constitutivo, que são aqueles mais experientes, na sua grande maioria maçons, é que vai colaborar para que esses meninos vivam juntos e possa entender o limite geracional do outro, sabe? E quando você pega um jovem de 20 anos, a cabeça dele é diferente, obviamente, de um de 12, de um de 13. Mas eles precisam conviver junto para que esse limite geracional ela sirva como uma pluralidade do ambiente e isso contribua na formação do homem enquanto cidadão, porque nós não vamos viver a nossa vida com pessoas ao nosso lado que pensem iguais a nós. Nós não vamos viver com pessoas ao nosso lado que têm as nossas mesmas idades, as mesmas características. E é importante no período de formação, né, do homem que ele já seja adaptado a tudo isso para que ele conviva bem, para quando ele chegar à sua maioridade, ele já esteja adaptado a este ambiente e isso seja natural para ele. Porque no ambiente maçônico, aqui mesmo em Juazeiro, nós temos um maçom de mais de 100 anos. Olha a riqueza intelectual, cultural e social de viver ao lado de um irmão como este, sabe? Óbvio que tem as suas limitações de saúde, mas isso para ele, né, não é nenhum impeditivo para que ele esteja lá na sua loja frequentando e a sua própria presença sirva de exemplo para os demais. E aí na Ordem Demolei, viver com essas várias gerações, com essas pluralidades, faz com que a gente já na própria juventude possa oportunizar isso a eles e nós tenhamos aí homens cada vez mais acostumados com esse ambiente de diferenças. E aí você me fez a segunda pergunta, que foi o papel dos mais experientes, isso, né? Veja só, quando você chega aos 21 anos, você sai da condição de Demolei ativo e você entra na condição de sênior. E aí, você vai fazer uma opção da sua vida. Eu vou ser maçom,
tenham condições de ser maçom, porque não é simplesmente dizer que quer e entrar. Nós sabemos que o maçom ele tem que ter a sua independência financeira, ele tem que ter a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de palavras, a sua liberdade de ação. E o jovem de hoje, diferente do jovem do passado, que muitas vezes quando tinha 18 anos já era casado, já tinha os seus filhos, já tinha sua profissão definida. Hoje o jovem fica com mais de 20 anos em casa, se profissionalizando, mergulhando nos estudos, para que quando ele sai daquele ambiente ele já tenha um alicerce muito mais fundamentado. Então não temos como comparar o jovem de gerações anteriores, do passado, com os jovens da atualidade. Então, muitas vezes, quando um menino desse de 21 anos diz que quer entrar na maçonaria, aí nós, enquanto maçons, temos que ter esse cuidado e essa percepção para ver se realmente não só o perfil dele enquanto pessoa faça com que ele possa entrar na instituição, mas se as características que ele tem leve ele a entrar na nossa instituição. Porque não faz sentido entrar na maçonaria se ele não tem uma profissão, se ele não tem um trabalho definido, e aí como ele vai ter a sua liberdade, tá? Então isso é muito importante. E aí os que não entram na maçonaria, justamente por várias condições, eles voltam para a Ordem de Mulher ajudando nesse trabalho de formação de novos meninos, tá? E isso é muito importante porque ajuda. Imagina só um maçom que tem todo o seu trabalho profissional, tem a sua vida, tem toda a sua família, e aí lidar com esses jovens, às vezes o linguajar não é o mesmo, às vezes o trato não é mais o mesmo, e aí você ter do seu lado um sênior Demolê desse que está ali com idade mais próxima daqueles que estão mais ativamente, eles ajudam. Por quê? Porque o linguajar é mais próximo, a geração é mais próxima. E isso minimiza esse distanciamento e faz com que os trabalhos eles fluam de uma maneira muito, muito melhor. Então é importante nós termos no ambiente de trabalho da Ordem de Mulher essas pessoas que tenham mais essa experiência justamente para facilitar todo o trabalho. Pronto, meu irmão, só arrematando esse tema ainda, você falou aí sobre a questão das gerações, né? As gerações realmente são diferentes, os jovens de hoje são diferentes, a pegada, né, dessa juventude é diferente. E aí, assim, como é que instituições como a maçonaria, como a Ordem de Mulher, tão antigas e tão tradicionais e com, vamos dizer assim, maneiras de existir que são fundadas em rituais antigos, e como é que essas instituições se adaptam na sociedade moderna e qual é o apelo, né? Por que é que um jovem de hoje vai procurar a Ordem de Mulher? Por que é que um adulto de hoje, um adulto, né, jovem, vai buscar a maçonaria? Será que há ainda espaço para essas instituições hoje? Sim, veja só, por muito tempo a Ordem de Mulher e mais ainda a maçonaria se fechou em quatro paredes. E nós percebemos, inclusive, com esse programa de vocês, o sair dessas quatro paredes e mostrar à sociedade que ali nós estamos para realizar um trabalho sério, para realizar um trabalho muito comprometido. E a maçonaria, muito mesmo mais velha que a Ordem de Mulher, tem as suas tradições, tem os seus costumes, e eu entendo que ela deva preservá-la, mas também tem que fazer adaptações para o mundo atual, justamente para trazer essas pessoas que até não têm familiaridade com a maçonaria. Porque diferente de, não sei, os irmãos, mas, por exemplo, eu sou filho de maçom. Então, para mim, foi muito mais fácil entrar na Ordem de Mulher, foi muito mais fácil entrar na maçonaria pelo próprio costume familiar. Mas outros não têm essa ligação. E aí, se a maçonaria não sai das suas quatro paredes, se a Ordem de Mulher não sai das suas quatro paredes, como a sociedade vai conhecer, vai se interessar e vai querer fazer parte dessa instituição? Porque nós somos instituições iniciáticas. E aí, por ser iniciática, nós precisamos estar
sempre fazendo iniciações para que as nossas fileiras possam ser engrossadas e que o trabalho possa fluir. E mais ainda, essas iniciações elas são importantes para a Ordem Mulher porque nós temos uma data limite, diferente do maçom. Tá? Então essas iniciações elas têm que estar recorrentes. E eu lembro com muita familiaridade, por exemplo, no meu tempo de Demolê ativo, quando eu iniciei em 2003, a gente adorava fazer as nossas reuniões, nós ficávamos uma tarde toda em uma reunião, que as nossas reuniões geralmente elas são aos sábados. E ficar uma tarde lá pra gente era muito bacana porque não tinha computador, não tinha celular, quem tinha videogame eram pouquíssimas pessoas. Tá? Então ali pra gente era a nossa saída, era o nosso clube de amigos. Hoje a Ordem Mulher ela concorre com o videogame, ela concorre com o celular, que é o mundo nas mãos das pessoas, ela concorre com o futebol, que é muito mais acessível hoje, em todo bairro tem um campo, em todo bairro tem isso, aquilo, outro. Enfim, ela concorre com o clube e muitos outros atrativos da juventude. E assim também é a maçonaria. Então, nós nos apegamos a ações extra loja, extra sala capitular, para que o ambiente maçônico e o ambiente Demolê não fique, não cause apenas aquela sensação de que estamos fazendo aquilo, que as pessoas se sintam entediadas, mas que sejam complementares na sua vida. Então são os convívios que os maçons realizam, são as viagens que eles fazem, que nós fazemos, né, com nossa família. É o bode dos asfaltos que tem também, que é algo que vem para acrescentar. É os bodes do MTB, não sei se vocês conhecem, bicicleta, tem também. Tatame, né? Do tatame eu não conhecia não, mas eu vou querer conhecer, viu? Sou judoca, faço jiu-jitsu também e depois você vai me apresentar, meu irmão Jean. Mas enfim, é necessário isso justamente para que a pessoa se veja abraçada. Imagine um profissional que passa um dia todo trabalhando, cansado, chegar e somente para a loja, ter aquela abertura do trabalho, ter uma ordem do dia muito simples, aquele encerramento. Para ele vai ser cansativo. Então, quando nós temos ordem do dia mais chamativas, mais interessantes, faz com que a nossa curiosidade de querer ir e participar e aquela vontade de aprender seja sempre o nosso despertar e a gente participe com muito mais regularidade, com muito mais fervor destas instituições. Porque veja só, hoje para você pegar um jovem que fica uma tarde toda numa sala capitular fazendo aquela ritualística e dizer que ele não olha nem no celular é muito difícil. Porque você veja só, eu já olhei meu celular aqui, você já olhará e aquilo outro, já faz parte do nosso cotidiano. E se nós não compreendermos tudo isso, nós estaremos impondo limite às instituições e já nós podemos ter, né, prejuízos sérios nas instituições, seja maçônicas, seja para-maçônica. Então nós temos que abraçar e compreender essas evoluções, mas sem perder o que mais gostamos, que é essa essência tradicional e cultural que essas duas instituições levam. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado pela resposta. Nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, né? A Agralab Saúde, a Agralab Odonto, e dizer que eles apoiam esse podcast e que os nossos telespectadores podem procurar o link dele aqui na nossa descrição e conhecer os produtos e toda a variedade que eles têm a oferecer na área odontológica e também na área da saúde. Obrigado, irmão Fred. Meu irmão Fred, eu queria fazer uma pergunta e queria que você explicasse para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo se existe alguma diferença cultural ou variações das práticas de Demolê por região. Não existe, sabe? A ritualística é uma, certo? Seja no Brasil, seja nas Filipinas, seja onde quer que a Ordem Mulher ela exista, mas aí nós temos uma questão também de roupa, por exemplo, se vocês olharem na internet, tem um estado americano que tem uma vestimenta, outro estado tem outro, mas no Brasil nós temos uma padronização das nossas roupas e dos nossos indumentários.
sabe? E não há diferença entre um capítulo trabalhando no Crato, no Juazeiro, de um capítulo trabalhando no Rio Grande do Sul, onde quer que seja. Ele é um só, inclusive o ritual é um. Sai de apenas um local, que é o do nosso Supremo Conselho Demolê Brasil, sabe? Então não tem essa diferença. Vou fazer algumas perguntas que fizeram no nosso Instagram. Então vai lá, segue lá o Aprendiz Podcast. A origem misteriosa. Qual é a verdadeira história por trás da Ordem Demolê? Será que é algum misticismo? Eu sei que você falou, mas o cara aqui queria saber se tem alguma coisa com Jacques Demolê. Vamos lá, o nome por si só ele é muito chamativo, né? E algumas pessoas têm uma facilidade enorme de interpretar diferente daquilo que é a realidade, né? A Ordem Demolê, quando ela surgiu em 1919 nos Estados Unidos, muito se debateu qual seria o nome dado àquela instituição que estava sendo criada. E é importante dizer que ela nasce também no ambiente de pessoas evangélicas, tá? Nasce em um ambiente de pessoas evangélicas, inclusive com leituras bíblicas nas reuniões daqueles jovens embrionários que formaram a Ordem Demolê. Pois bem, e aí quando vai se discutir o nome, muitos nomes eles são analisados, e aí a Ordem Demolê ela pega o nome do último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, que foi Jacques Demolê, e aí Demolê é o nome dado à nossa instituição em homenagem à vida heróica que foi do Jacques Demolê, que preferiu morrer do que trair os seus companheiros. Aí que é um exemplo mais heróico do que um irmão à sua instituição, na verdade, de um líder à sua instituição e a seus irmãos, do que preferir morrer queimado, né? Todas as pessoas assistindo aquilo e não dizer onde os seus demais irmãos estavam. Então, é um exemplo muito heróico. Então, por conta disso, foi que denominou a nossa organização de Demolê. E é importante que se diga que esse Demolê é a região de onde o Jacques Demolê ele veio. Era como se, por exemplo, hoje fosse denominar Brendel de Juazeiro, Jean de Juazeiro, Fred do Crato, sabe? E aí acabou juntando e ficando Demolê. Perfeito. Outra pergunta, quais são alguns dos rituais e segredos mais intrigantes da Ordem Demolê? Até que ponto essas tradições são mantidas no sigilo? Olha, na verdade não há segredo, há modo de reconhecimento e o trabalho ele é muito discreto, como é na maçonaria, mas de modo geral o maior objetivo da nossa Ordem Demolê é de formação de líderes. Mas óbvio que a gente tem o nosso modo de reconhecimento, mas coisa simples, tá? Que isso não vai despertar a curiosidade das pessoas, porque realmente é só um modo de trabalho escolhido pela nossa instituição. Falando sobre líderes famosos, quais os líderes e figuras públicas notáveis foram membros da Ordem Demolê em sua juventude? Como a organização impactou nas suas vidas e carreiras? Veja só, nós tivemos um presidente americano que veio da Ordem Demolê, o Bill Clinton, foi Demolê. Inclusive, quando ele esteve no Brasil, ele foi recepcionado por um grupo de demolês, tá? Lá no Rio de Janeiro. E isso mostra a ligação que ele tem com a instituição, que não esqueceu os ensinamentos que lá ele teve enquanto Demolê e que ele respeita a instituição que ele fez parte, né? Nós temos também o Walt Disney, que foi Demolê. Nós também tivemos Demolê, que participou da primeira ida até a Lua, tá? Então, assim, nós temos pessoas como essas, icônicas na nossa instituição, e que nas suas falas elas reconhecem o quanto a Ordem Demolê ela foi importante na formação deles enquanto homem, e nós somos gratos não só por ter tido eles na nossa instituição, mas por eles servirem de exemplo para outros jovens e inspiraram nesses trabalhos. A gente sabe que tudo está mudando constante. E qual é o legado que a Ordem Demolê quer deixar? E como é que ela se planeja a se adaptar a essas mudanças?
O legado que nós deixamos é exatamente esse da contribuição do jovem na sua fase que entendemos ser a mais importante, que é onde molda o caráter, é onde vai servir de base para o homem do amanhã. E a juventude ela vem mudando de uma maneira muito rápida, e a sociedade de modo geral ela vem mudando suas relações rápidas, e nós temos que entender e compreender essas evoluções e nos adaptarmos. E quando eu falo dessas evoluções, só para vocês terem ideia, nós não tivemos nenhum precedente no mundo no período da pandemia. E a Ordem Mulher, junto com a maçonaria, ela teve que se adaptar àquela realidade para que os seus membros pudessem se manter vivos na instituição e a gente não perdesse mais do que nós estávamos perdendo. Porque nós somos acostumados a fazer Ordem Mulher, fazer maçonaria, apertando na mão, olho no olho, abraçando, aquela forma calorosa da nossa instituição. E se adaptar àquela realidade que afetou, obviamente, todo mundo, nós tínhamos que ter uma alternativa para passar juntos por aquele período, e aquele período deixou traumas em todas as pessoas, seja na sua ordem social, no que diz respeito a perdas de entes familiares, seja na ordem intelectual e cognitiva, onde nós deixamos aprendizados, alguma coisa desse tipo, seja de ordem psicológica, onde nós tivemos pessoas que desenvolveram depressão, ansiedade, enfim, transtornos mentais. E aí, com tudo isso, nós tivemos que nos adaptarmos e passarmos juntos por esse período. Então foi muito desafiador. Isso mostrou o quanto nós somos importantes na vida das pessoas e o quanto a nossa ordem está para ajudar uns aos outros. Nós tínhamos depoimento de meninos que se sentiam só, que estavam sozinhos, e participar daquelas reuniões online, participar daquelas palestras, era um refúgio de tudo que ele estava passando. Então, se nós passamos por esse período e aqui nós estamos, entendo que nós estamos preparados para os desafios que eventualmente possam vir para o futuro, justamente por essa capilaridade que a instituição tem de se moldar a tudo isso e a força de vontade dos seus membros. Perfeito, meu irmão. Eu acredito que a sua passagem por aqui foi muito proveitosa, né? Eu aprendi muito sobre a Ordem Mulher, realmente não tenho conhecimento acerca de tanta coisa que você disse aí, realmente valorosa, né? Que faz com que a gente reflita e saiba e conclua o que a gente já sabia, né? Mesmo sem conhecer. Estão convidados para ir a uma reunião nossa. Realmente a Ordem Mulher é um lugar excelente, né, para abrigar os nossos jovens, não só dos que fazem parte da família dos maçons, mas do jovem que tem interesse, tem boa índole, que quer se desenvolver. Eu acho que realmente é um lugar excelente, como é a maçonaria, como a gente já disse, é terreno fértil. Olha, Jean, deixa eu dar só um exemplo. Em Canidé foi disponibilizado 3 vagas de medicina de uma faculdade particular para jovens egressos de escolas públicas. Os 3 escolhidos vieram da Ordem Mulher. Eu estou dando um exemplo de vários que nós temos na nossa instituição, e isso é o combustível que faz com que nós trabalhemos cada vez mais para os jovens, para que eles tenham a oportunidade de conhecer essa instituição que já ajudou milhões de pessoas espalhadas no mundo e que poderá e deverá também ajudar outros tantos que iniciarão. Não tem coisa mais importante e mais valorosa escutar uma mãe, escutar um pai, escutar o próprio menino que está ou passou na nossa instituição e dizer o quanto nós, e principalmente a Ordem Mulher, foi importante na vida dele. Eram meninos que muitas vezes eram sozinhos dentro de casa, retraídos, que não tinham muito contato, não tinham um clube de amigos, assim possamos dizer. E na Ordem Mulher ele se saiu desse casulo, ele passou a falar em público, ele passou a desenvolver a sua liderança, ele passou a ser mais participativo no ambiente de casa e da sociedade. E eles, assim como eu, acredito todo esse aprendizado da nossa instituição.
Então eu sou muito grato por ter feito parte da Ordem Mulher nos meus mais de 20 anos e mais grato ainda poder estar ainda ativo na instituição, ajudando jovens, assim como fui ajudado a trabalhar e a se desenvolverem cada vez mais. E por incrível que pareça, mesmo passando por tudo isso e tendo essa experiência que os anos, né, me dá, nós ainda aprendemos dia após dia, inclusive com eles, né? Hoje nós temos esse choque geracional, mas ter o contato com eles diariamente faz com que a gente possa até estar acompanhando esse ritmo acelerado das relações sociais que o mundo aí está nos impondo. Perfeito, meu irmão. É só relembrar aqui para os nossos ouvintes, né, que papel semelhante ao da Ordem Molei com os meninos faz também a Ordem das Filhas de Jó. Isso. Para as meninas, né? Então é importante aí que em breve espero que tenhamos alguém aqui para falar acerca da Ordem das Filhas de Jó, mas já fica aí esse lembrete prévio, né, que existe também essa mesma base, essa mesma busca pelo crescimento para as meninas também dentro desse conceito aí de maçonaria, né? Sim, e Juazeiro é um celeiro muito importante dessas ordens paramaçônicas. Aqui a Ordem Molei tem mais de 30 anos, as Filhas de Jó tem quase 30 e daqui se espalhou para algumas cidades próximas, inclusive o Crato, tá? E é importante que a gente valorize esse trabalho do maçom que está lá nos betéis, que estão lá nos capítulos, que a gente possa também encorpar esse trabalho ajudando, porque não deixa de ser um trabalho, porque o jovem por si só tem as suas nuances, nós temos que compreender essas nuances, né, e servir de exemplos para eles. E a maçonaria, não há Ordem Molei, não há Filha de Jó sem maçonaria, é importante que se diga isso. Ela faz esse trabalho e nós devemos tudo a isso, a pessoas iluminadas lá no passado, que criaram essas instituições, e depois os que disseram sim a essas instituições nas cidades, nas lojas, e os que estão hoje fazendo, né, desempenhando esse papel. Então a maçonaria ela foi muito importante, ela é muito importante, e nós temos que fazer esse reconhecimento do papel valoroso que a maçonaria desempenha. Talvez tenha sido esse o combustível principal que fez com que eu entrasse na maçonaria. Foi ter sido um Demolei, ter familiaridade com o ambiente e querer fazer parte dessa instituição, assim como meu pai fez na década de 70, e é um exemplo para mim. Então a maçonaria é muito importante para todos nós e é o ambiente que nós queremos cada vez mais fertilizar para que ajudem muitos outros jovens, assim como eu e milhões espalhados no mundo foram ajudados. Perfeito, meu irmão Breno, gostaria de fazer alguma colocação antes que eu passe a palavra para o nosso convidado fazer suas colocações? Queria agradecer mais uma vez pela presença. A gente já não conhecia presencialmente a Ordem Molei, acabamos de ganhar o convite, estaremos presentes na próxima reunião, né? Assim como tios, né? Somos chamados de tios. Os nossos sobrinhos chamam de tios. E é isso, muito obrigado. A porta está aí aberta para quando quiser aparecer, quiser falar de outros conteúdos, trazer outros assuntos em relação à Ordem de Molei, porque eu sei que a gente passaria a noite aqui falando de passaria. assuntos. Meu irmão Frederico, mais uma vez agradecer aqui a sua presença, né? A gente sabe que o tempo realmente é curto, a gente falar do que a gente gosta, né? Passou rápido. Dizer para você que o espaço está aberto também para a gente falar de outros temas, né? A proposta do nosso podcast é não só falar de temas relacionados à maçonaria, mas também, sei lá, falar do direito, falar daquilo que é importante, que possa agregar aí a sociedade. Quer uma sugestão? A loja mãe do centro do Ceará ao sul vai completar 90 anos no próximo ano. É a loja Deus e Amor, número 84, é a loja com a qual eu faço parte e que inclusive está se reunindo hoje, mas eles entendem essa minha ausência para também fazer um trabalho que não deixa de ser um trabalho maçônico. Uma loja que foi fundada em 1º de janeiro de 1934, veja só, na virada do ano os irmãos estavam, né, colocando essa pedra fundamental aqui na nossa região, e em 25 de março também do mesmo ano ela foi instalada. Então
já está se desenhando essa festa de 90 anos, uma festa que é importante, de uma loja que é mãe de muitas outras, não só da nossa região, mas de outro estado, como é no caso do Piauí, como é no caso do Pernambuco. E é importante depois a gente fazer uma fala como essa aí. Um excelente tema, inclusive Marcar. O nosso Franklin, o venerável da loja, ele foi inclusive primeiro vigilante da loja Deus e Amor. Perfeito. Então, Frederico, mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que realmente foi enriquecedor contar com você aqui, esperamos contar mais vezes com você. E assim, antes que a gente proceda com o encerramento, vou montar com a palavra para fazer aí as suas considerações. Brendo, Jean, muito obrigado por vocês darem um pontapé inicial desse trabalho que é muito importante na difusão, na divulgação dos trabalhos não só maçônicos, mas das ordens paramaçônicas, disseminando para toda a sociedade, quebrando paradigmas, o que realmente nós nos propomos a fazer. Agradecer ao irmão Franklin, venerável mestre da loja Construtores do Amanhã, que teve semana passada visitando a minha loja e fez esse convite em público. Frank é um irmão que eu gosto muito, morou na cidade do Crase, nós já o conhecemos dessa grande trajetória que ele tem. Parabenizar o Aprendiz Podcast, é esse o nome do programa, por vocês estarem aí sendo os não só colaboradores, mas iniciando esse trabalho de divulgação da maçonaria e de demais temas que vocês se propõem. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais feliz ainda por poder estar falando de uma coisa que eu gosto, por poder estar chegando a inúmeras pessoas, né, a verdade, para que procurem saber mais o que é maçonaria, procurem saber mais o que é Ordem Demolê. Nos procurem nas nossas redes sociais, em especial o Instagram da Demolê Ceará, e lá pode vocês conhecerem o nosso site, conhecer as informações de uma fonte séria, de uma fonte responsável, de uma fonte segura, e de lá, né, que com certeza vai despertar a curiosidade, vocês possam conhecer as unidades da Ordem Demolê que nós temos espalhadas no Ceará todo, e quem sabe conhecer presencialmente um capítulo, conhecer aí um Betel das Filhas de Jó nos canais de comunicações oficiais que elas têm, e também a maçonaria. Muito obrigado a vocês, obrigado pela paciência, obrigado pela condução dos trabalhos que vocês também aqui realizam. Obrigado por tudo e estamos à disposição de todos vocês. Até mais. Obrigado, meu irmão. Convidar os ouvintes aqui que possam enviar sugestões de temas, né, como fez aqui o nosso irmão, para o nosso Instagram, para que a gente possa pensar aqui nos próximos episódios. Agradecer também aos ouvintes pela companhia nessa jornada de desmistificação da maçonaria, né? Esperamos ter fornecido informações valiosas e esclarecedoras sobre essa fraternidade, também sobre a Ordem Demolê e também sobre as Filhas de Jó, né? Se você tiver mais curiosidade ou desejar explorar outros temas relacionados à maçonaria, não hesite em nos enviar sugestões. Estamos aqui para trazer conteúdo relevante e interessante para você. Foi um prazer compartilhar conhecimento, desvendar um pouco desses mistérios, né, da maçonaria, da Ordem Demolê e de outras entidades paramaçônicas. Até a próxima. E lembrem-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua. Obrigado. Com certeza. Mais.